E teremos agora, na sequência, a entrega do colar do mérito da ANADEP. E depois, a palestra de abertura. Neste momento, passamos a palavra à doutora Rivana Ricarte para conduzir a entrega do colar do mérito. A gente aproveita a oportunidade desse encontro festivo no 15º Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos para fazer a entrega da maior honraria concedida pela ANADEP, para pessoas da sociedade que contribuem para o fortalecimento da Defensoria Pública. Eu gostaria de convidar para estar aqui conosco, para fazer essa entrega, a doutora Rita Lima e o doutor Cristiano. Doutora Rita Lima, que é defensora pública do Distrito Federal, vice-presidenta institucional da ANADEP, doutor Cristiano Matos, que é defensor público do Estado do Maranhão, conselheiro da ANADEP e presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Maranhão. Podem ficar aqui. Eu já vou? Tá. Você pode. Obrigada. Boa noite a todas e todos. É uma alegria imensa estar aqui, reunida com todos vocês, presencialmente de novo. Nosso tempo é curto, a gente teve um atraso, então eu vou ser o mais objetiva possível. Mas é também, além de uma alegria imensa, estar aqui, vendo e abraçando todos vocês e trocando essa energia maravilhosa. É também uma honra muito grande eu ter sido a pessoa responsável pela entrega desse colar de mérito para essa mulher maravilhosa, para essa mulher que é uma potência na defesa das pessoas vulneráveis, das pessoas encarceradas, das pessoas pretas, das pessoas atendidas pela Defensoria Pública. A Deise Benedito, ela é, além de fundadora do Instituto GLE10, ela já trabalhou no Mecanismo Nacional de Tortura, ela hoje trabalha no Legislativo Federal, na bancada do PSOL, sempre muito aliada às pautas da Defensoria, e ela é reconhecida como uma peça fundamental para a criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Mas não só em razão do trabalho dela junto à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o nome da Deise foi indicado. O nome da Deise foi indicado, e eu fiz a defesa da indicação do nome dela na nossa Assembleia, porque a Deise, na minha visão, ela dá vida aos temas das campanhas que nós temos trabalhado nos últimos tempos, em que eu me envolvi mais com os trabalhos da ANADEP. Obrigada. Eu comecei a participar mais ativamente no trabalho da ANADEP à frente da Comissão da Mulher, onde eu fiz várias amigas e aliadas de luta, muitas que eu vi aqui hoje, que muito me orgulham de estar aqui. E nós emplacamos esse tema, o tema da mulher, o tema das questões de gênero, na nossa campanha. Na sequência, nós tivemos uma campanha belíssima tratando das questões do racismo dentro do sistema de justiça. E, na sequência, nós temos uma campanha que trata de defensoria, justiça e cidadania. A Deise é uma mulher preta, e é uma mulher que, onde ela vai, ela leva não só o respeito institucional que a Defensoria merece, mas ela leva os valores
os valores constitucionais, os valores fundamentais que norteiam a nossa atuação. Então, na minha visão, é uma pessoa extremamente adequada, é a pessoa indicada para estar recebendo esse prêmio hoje na nossa gestão. A gestão que pela primeira vez tem 2 mulheres à frente e que tanto se preocupa em pautar as questões de diversidade de corpos dentro da nossa instituição. Então, eu espero que isso seja uma sinalização para que nos próximos eventos, cada vez mais corpos diversos ocupem esse palco aqui. Eu queria chamar a Deise, então, para isso. Boa noite a todos e todas e todes. Agradeço imensamente esse carinho, essa homenagem pela ANADEP, na presença de Rivana, de Rita e de todos os defensores públicos. Eu cumprimento a todos vocês, cumprimentando os teus antepassados, aqueles que são responsáveis pela existência de vocês, aqueles que vieram antes de vocês, aqueles que indicam vocês pela sensibilidade de se tornarem defensores públicos, aqueles que são vocacionados, como eu chamo carinhosamente os defensores públicos de raiz, aqueles, que dedicam suas vidas para que outras vidas tenham vidas em abundância e que sejam reconhecidos na sua essência e na sua humanidade. Eu estou muito emocionada, eu estou muito feliz, porque vocês não estão me dando uma medalha, vocês estão dando uma medalha em nome de todos aqueles e aquelas que me antecederam, aos meus ancestrais, indígenas e a população africana que construiu esse país. Quando eu falo da Defensoria Pública, e eu falo com muito orgulho, porque Renato Vitor está aqui, Antônio Mafezoli está aqui, eu tive a honra de estar no grupo que criou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O grupo que pensou uma defensoria que tivesse a extensão do movimento social no acolhimento daqueles que são impedidos de existir na sua essência, por serem mulheres, por serem população de rua, por serem gays, por serem lésbicas, por serem indígenas, por serem sem terra, por terem
a cor da pele como a limitação da sua existência. E aí, quando a Defensoria Pública de São Paulo surge, ela surge e passa a ser um exemplo para várias defensorias públicas do país. Porque ser defensor, acima de tudo, é a escolha do ato de acolher o outro que está em situação de vulnerabilidade. E aquele que se vê no outro defende, para além das suas próprias forças. Então, eu tenho esse orgulho de ter comigo, né, a honra de ter construído com os companheiros e companheiras do movimento social a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? E nós sabemos que a Constituição previa em 1988. Em 1988, a gente tem a coincidência da farsa da abolição, que foi em 1988. E o mês de maio, que marca a existência da Defensoria Pública, marca também com o Dia da Assistência Social, o Dia da Luta contra a Exploração Sexual. Então, o mês de maio marca também a falsa abolição. Mas, em sequência, nós temos a criação das Defensorias Públicas no mês de maio, que é para acolher aqueles que foram excluídos ou destituídos do direito de ter acolhimento e de ter direitos. Eu também quero deixar claro aqui que eu considero a Defensoria Pública, dentro da tríade da garantia do acesso à justiça, um dos órgãos fundamentais. Lamentavelmente, nós vivemos ainda uma política de divisão de partidos, ou divisão não equânime de acesso a essa justiça. Quando nós vemos os tribunais de justiça ganham 50 milhões, os ministérios públicos 30 milhões, e às vezes a Defensoria Pública não chega nem a 5 milhões. Eu não posso falar em justiça quando eu não trato igualmente os desiguais. Eu não posso falar em justiça quando as defensorias públicas em vários estados ainda estão alocadas em casa, sem equipamentos necessários. Quanto muitas defensorias públicas ainda não têm um quadro de funcionários necessários. E, principalmente, né, mesmo que os defensores públicos hoje estejam ganhando um salário digno para ir na feira e no supermercado, não basta. A gente tem que ter um orçamento igual, para todos iguais. Eu quero ter 30 promotores, eu quero ter 30 defensores nas mesmas condições, para que eu possa fazer justiça, para que eu tenha a honra e a dignidade de dizer: tratamos todos igualmente perante a imagem de Temis. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê, né, que nós temos os prédios luxuosos no tapete vermelho dos ministérios públicos e muitas vezes as defensorias, que mal dá para os defensores se movimentar lá dentro, os estagiários. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer igualdade na estrutura, igualdade no orçamento, igualdade no atendimento para prestação de serviço que vocês escolheram fazer, que é defender os inadefensáveis. E já encerrando a minha fala, eu não poderia dizer, né, que é muito bonito vir num encontro da Defensoria e vermos tantas mulheres. O dom de nós mulheres na luta pela defesa da garantia da dignidade humana. Isso é fantástico. E eu lembro da primeira defensora pública desse país, que é Esperança Garcia. Uma mulher negra, escravizada, que no ano de 1770 fez a primeira petição pedindo ao governador, né, do Piauí que acabasse com os castigos e os maus tratos e a tortura contra os seus filhos e maridos. Essa foi a primeira petição de uma defensora nesse país. E não poderia deixar de falar de Luiz Gama, aquele homem que foi escravizado, que se formou em direito, que foi um autodidata e que libertou mais de 700 escravos ilicitamente traficados para o Brasil. E hoje inúmeros defensores públicos também defendem aqueles que estão nos presídios, que são a sua maioria jovens e negros e negras, que são descendentes de traficados e hoje presos nas condições de traficantes. E aí eu digo a vocês, eu tenho muito orgulho e fico muito feliz quando eu recebo convite das Defensorias Públicas do Brasil para mim fazer formação, e eu vou muito feliz, porque eu adoro estar junto com vocês.
Eu adoro a confiança que me é depositada em tantas defensorias que me convidam. Eu já estou indo agora em Sergipe para uma atividade, eu fico muito feliz pela confiança e pela seriedade, principalmente dos defensores públicos de raiz. E aí eu quero dizer a vocês, eu tenho um sonho, Rivan, um sonho, Rita, que um dia, talvez eu já não esteja mais aqui, mas da onde eu estiver eu vou mandar luz. Que um dia os patronos da Defensoria Pública sejam Esperança Garcia e Luiz Gama. E nesse momento, eu não poderia deixar de dizer a vocês das ações maravilhosas que muitas defensorias fizeram em HCs coletivos, né? HCs sobre o sistema socioeducativo, sistema prisional, na luta contra a Covid. E eu gostaria de uma salva de palmas para aqueles defensores que fizeram a travessia durante o período da Covid. Aqueles que hoje em luz estão aqui, que são companheiros de vocês, e que onde esses defensores estiverem, que continuem iluminando os passos de vocês e os nossos passos. E a vocês, mais uma vez, muito obrigado, e que a luz continue brilhando sobre suas cabeças sempre. E eu só quero agradecer. Muito obrigada. Aqui já. De fato, nos comove estarmos todos aqui em Goiânia, neste 8 de novembro, num período tecnicamente ainda de pandemia, avistarmos plateia tão bonita e tão qualificada e recebermos aqui representantes genuínos do expressar do povo brasileiro, um expressar miscigenado, um expressar que não tem ódio, que não tem rancor e que é fraterno, assim como a Defensoria Pública é fraterna, porque se inspira no texto constitucional e revelador a ela de mais acesso à justiça. Assim é que eu os cumprimento a presidente da ANADEP, a doutora Rivana, o Alan, presidente da GDP, a nossa vice-presidente Rita Lima, e fazendo eu os cumprimento a todos e a todas. Meu nome é Cristiano Matos de Santana, sou do Conselho da ANADEP, estou presidente da Associação das Defensoras, dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão. E aí eu relembro aqui, lá em maio de 2022, exatamente quando comemoramos o Dia Nacional da Defensoria Pública, nós fizemos a indicação do Dr. Hilton Norberto Robel Filho para ser agraciado com o colar de mérito da ANADEP, e que foi aprovado pelo colegiado com muita alegria, não pela origem da indicação, mas pelos inúmeros e notórios predicados jurídicos e metajurídicos do dignatário Dr. Hilton Norberto, que reúne, eu saliento, o que há de melhor na formação acadêmica e na expertise jurídica perante os tribunais superiores e perante o Supremo Tribunal Federal. Razão pela qual, e é bom que se diga, figura ele entre os constitucionalistas do Brasil. O Dr. Hilton Norberto Robel Filho figura entre os constitucionalistas do Brasil, mais citados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade. O que nos alegra grandemente, porque é exatamente o Dr. Hilton que faz esse trabalho
com excelência em prol de defensorias públicas de norte a sul, de leste a oeste, dos rincões interioranos, as regiões metropolitanas do Brasil. Não tem uma única defensoria pública do Brasil que não seja beneficiária do trabalho formidável, com excelência, do escritório, estando à frente aí o doutor Hilton Norberto. Ele que é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, realizou pós-doutorado em Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é pesquisador visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Toronto, Canadá, e do Max Planck, em Heidelberg, Alemanha. É professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, além de ser diretor da Academia Brasileira de Direito Constitucional, ABDConst, sendo sócio do escritório Marrafon, Robel e Grandinetti Advogados. Tudo isso, porém, todos esses predicados jurídicos, toda essa envergadura de conhecimento técnico, Leise, Luiz e Maria, todo esse cabedal de conhecimento do Dr. Hilton, não seria bastante se ele, que tanto contribuiu para o fortalecimento da Defensoria Pública do Brasil e por mais acesso à justiça, não fosse um servo de Deus humilde e um humanista convicto a seguir os ensinamentos de Rui Barbosa. Aqueles ensinamentos que Rui grafou indelevelmente em Oração aos Moços e que ainda hoje alimenta a nossa alma. O direito dos mais miseráveis dos homens, o direito do mendigo, do escravo, do criminoso, não é menos sagrado perante a justiça que o do mais alto dos poderes. Parabéns, Dr. Hilton. Que satisfação. Parabéns, família. Bom, senhoras e senhores, boa noite. É uma imensa alegria, felicidade ter recebido essa grande homenagem da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, especialmente depois dessa fala tão profunda e bela da Deise Benedito. Agradeço demais a Associação Nacional dos Defensores e Defensores Públicos. Tem sido para mim uma enorme alegria poder atuar em conjunto com as defensoras e defensores de todo o Brasil nas mais diversas pautas, felizmente já há alguns anos, nas demandas jurídicas das mais diversas naturezas, especialmente nos tribunais superiores, questões que vão desde a luta necessária pela efetivação da institucionalização da Defensoria Pública com a sua adequada autonomia orçamentária, financeira, mas também, além dessa
dessa luta tem sido intensa. Aqui, por exemplo, em Goiás, a doutora Rivana fez menção quando, né, a ANADEP, a Associação Goiânia, e diversas defensores e defensores públicos fomos ao Supremo e felizmente conseguimos a obtenção de uma ordem no sentido de se garantir uma parcela substancial de orçamento, que felizmente foi possível, em virtude disso, de outras ações, da grande atuação que vocês têm feito aqui em Goiás, em dar posse a essa quantidade expressiva de defensoras e defensores públicos. Recentemente, como a nossa presidenta Rivana nos colocou, essa atuação foi bastante intensa, com participação de defensoras e defensores de todo o Brasil sobre o poder de requisição, instrumento esse que é essencial e necessário para que seja possível uma atuação ainda mais efetiva, combativa e adequada da Defensoria Pública na garantia desses direitos. Tema agora bastante importante que está em pauta no Supremo Tribunal Federal, o tema do superendividamento. Hoje mesmo tivemos um parecer parcialmente favorável da Procuradoria-Geral da República em relação a um decreto que viola a não mais poder, o mínimo existencial das pessoas que estão numa situação de bastante necessidade e tem garantido por meio de um decreto presidencial recente quase nada para ter um mínimo de sua dignidade efetivada e preservada. O tema da reforma da Previdência, que a ANADEP foi a primeira associação nacional a propor, a ADI, em relação à emenda 103, que estabelece algumas modificações importantes, mas muitas são retrocessos sociais, com discriminação em relação, por exemplo, às trabalhadoras do regime geral de previdência, com regime próprio, diversas outras questões. Bom, quando fui comunicado dessa importante homenagem, né, do colar do mérito profissional, né, fui ver no Estatuto da ANADEP, né, e fiquei muito feliz em saber que, né, fui considerado, apesar de assim, né, achar que não mereço, mas por ter prestado importantes serviços para a cidadania e para a defensoria. E pensando na cidadania, né, a gente sempre pensa, eu pelo menos sempre penso, na filósofa Hannah Arendt, na questão do direito a ter direitos, né? Frase essa que ficou muito famosa, que vem do seu livro As Origens do Totalitarismo, numa situação de violação concreta da dignidade das pessoas. E passaram-se alguns anos dos absurdos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, mas infelizmente a gente vê a retomada de novos regimes autoritários, de novas práticas autoritárias no Brasil e no mundo, e que nos faz pensar bastante sobre a necessidade de efetivação da cidadania, né? Cidadania, nossa Constituição Cidadã, que completou 34 anos, em 5 de outubro de 1988, recebeu esse nome exatamente pelo período de redemocratização. A Constituição brasileira, 7 em momentos fala em cidadania, e no primeiro momento que fala exatamente no artigo 1º, próximo à dignidade, o tema da cidadania. O último lugar que a Constituição fala sobre cidadania é no artigo 205, sobre a educação, a construir, né, obviamente, uma educação que estabeleça a cidadania, estabeleça uma construção subjetiva, adequada, com habilidades, com competências. E nesse sentido, fico muito feliz, né, especialmente em virtude dessa homenagem, ter uma relação intensa com a cidadania. Eu fiz o meu doutorado, meu mestrado sobre inclusão social e democracia, então é uma questão que, teoricamente, para mim é muito caro e, felizmente, no âmbito prático, eu tenho essa alegria já de há muitos anos de poder atuar em conjunto em diversas ações. Como falou o Cristiano, acho que felizmente eu devo ter atuado numa demanda de todos os estados da federação, em estados da federação, de mais de uma vez, nos temas que vão desde a concretização dos direitos humanos, a implementação da Defensoria Pública, especialmente nessas emendas constitucionais. Me lembro que a primeira sustentação que fiz para a ANADEP foi exatamente discutindo a autonomia da Defensoria Pública. Isso ainda à época do presidente Joaquim, né, numa ADI que foi bastante simbólica no que diz respeito ao reconhecimento dessa autonomia que é tão importante.
Então, eu só tenho a agradecer a todas e todos, as defensoras e defensores. Quero agradecer demais a atual direção, a Rivana Ricarte, a Rita Lima, o Flávio Bandec, a Juliana Lintz, a Juliana Lavigne, o Cristiano, grande amigo, é sempre um prazer estar com o Cristiano, estar no Maranhão, nas atividades da Defensoria do Maranhão. Tivemos lá um evento maravilhoso que o Cristiano organizou. Queria agradecer também ao André Jamberadini, da Defensoria do Paraná, que no primeiro momento me aproximou da Associação Nacional. Agradecer a todos os colegas do escritório, que a gente sempre está tentando sempre fazer o melhor, né, na atuação da ANADEP, nos interesses da Defensoria, Isabela, o Marco, o Grandinete, Tabata, Tatiana, Laísa, e, como já disse meu querido amigo Cristiano, também a minha família, Leise, Luiz e Maria, que sempre me apoiam muito. Muito obrigado, gente, é uma grande honra mesmo. Senhoras e senhores, passaremos agora à palestra magna de abertura. Informamos que, por motivos de sessão no Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia não conseguirá participar neste momento. O painel dela foi realocado para o último dia do CONADEP. Convidamos a subir ao palco a vice-presidente da Associação Goiana de Defensoras e Defensores Públicos, Maiara Batista. Doutora Maiara será responsável pela relatoria da palestra de abertura.